Cálculo da intensidade amostral. O que é o cálculo da intensidade amostral? Nada mais é do que gerar um valor ou um número de parcelas para que vai fornecer um intervalo de confiança com precisão. Então a gente viu que a precisão é você gerar resultados no seu inventário o mais próximo possível entre eles. Então você consegue gerar um número de parcelas que são necessários para que você tenha um inventário com boa precisão. Então existem dois critérios. O primeiro é em função da porcentagem da área da população a ser amostrada, e aí não tem como estabelecer uma precisão antecipadamente. O que você tem que fazer nesse caso é você pegar a área, vamos supor, uma área de 100 hectares. Se você quer amostrar 10% dessa área, você vai amostrar 10 hectares. E aí você divide esses 10 hectares pelo tamanho da parcela a ser adotada. Se forem parcelas de 1.000 metros quadrados, em 10 você vai dividir 10 hectares por 1.000 metros quadrados. Ok? O segundo erro, o segundo método, ele leva em consideração o erro de amostragem. Então, no primeiro método, você não tem como definir a sua precisão. O que seria definir a precisão? É você falar, não, eu quero um inventário com um erro de 5% ou um erro de 5 metros cúbicos com 95% de probabilidade. No primeiro método isso não é possível, porque você só vai levar em consideração a área e um percentual dela. Então você não vai ter antecipadamente esse erro, você só vai ter o valor de erro depois que você terminar os cálculos. Então o segundo método você tem um erro de amostragem estabelecido antecipadamente. Então você define o seu erro antecipadamente. Normalmente algumas leis para cerrado que vem na cabeça agora define 10% de erro. Então você vai ter um erro de 10%. Algumas empresas admitem 5% de erro. Então você tem um erro de 5%. Ou uma empresa quer 3 metros cúbicos de erro. Então você vai ter isso. E determinado nível de probabilidade. Normalmente, como foi dito anterior já, utilizamos 95% de probabilidade. E aí a gente tem algumas formulações para calcular essa intensidade amostral. Então, nos casos em que o erro é dado em valor absoluto, é dado em metros cúbicos, você tem a fórmula para população infinitas, que são aqueles casos onde a gente não tem como definir o tamanho da área, o tamanho da parcela, e aí ela não leva em consideração o fator de correção. Então você tem um valor de t que vem da tabela vezes a variância sobre o erro estabelecido em valor absoluto, em metro cúbico, e o erro ao quadrado. Então todas as variáveis são ao quadrado. Aqui vale atentar que se você utilizar a variância, você não vai levar ao quadrado, você vai utilizar apenas o valor da variância. Para a população finita ou infinita contável, a gente já utiliza um fator de correção, que ele não consta aqui. É igual àquela fórmula do desvio padrão da média, que você também tem um fator de correção. Então é t ao quadrado, o valor tabelado, o valor da variância que vai vir de uma amostra piloto, o erro pré-determinado que vai ser dado anteriormente, antecipadamente você vai ter essa informação, t variância sobre E não. Então aqui a gente não tinha como calcular o E não, nesse caso a gente tem. Então a gente tem dados suficientes para calcular. Então a gente tem o fator de correção e divide pelo E não. No caso que o erro é dado em valor percentual, a gente passa a utilizar o coeficiente de variação ao invés de variância e o erro em percentual ao invés de usar erro absoluto. Da mesma forma, a gente tem a formulação para ser utilizada para população infinitas e a formulação para ser utilizada em população finitas. Então, coeficiente de variação, que é valor percentual, erro percentual. Ok? A gente tem um número N que a gente vai chamar, que é intensidade amostral. E como que a gente vai obter o valor da variância ou do coeficiente de variação? Então a gente pode ter uma amostra ou um inventário piloto, que nada mais é do que uma subamostra. Então se você vai inventariar uma área, você vai lá e faz uma amostra de 10 parcelas. Então você tem uma amostra piloto. Com esses dados você já consegue calcular a intensidade amostral, seu valor de N, para chegar ao número de parcelas necessárias para aquela área.
ok? Ou na literatura. Na literatura, quando a gente não tem uma amostra ou inventário piloto, a gente pode buscar na literatura um valor de coeficiente de variação ou de variância que seja mais próximo daquela população, uma área próxima a um trabalho científico de área igual. Quando eu digo área igual, é mesmo plantio, uma idade perto, né, com informações das áreas sejam iguais. E nos casos, quando você pega na literatura os valores de T, a gente vai ter que utilizar o T tendendo ao infinito. O que seria um T tendendo ao infinito? Como você não tem graus de liberdade, igual no exemplo que eu dei, uma amostra piloto de 10 parcelas, você tem 9 graus de liberdade, você vai na tabela e para 95% de confiança você pega 9 graus de liberdade e você tem um valor de T. Quando você vai na literatura, você vai ter tendendo ao infinito. Então você pode ir lá na última linha da tabela, 100 mil, se eu não me engano, o T vale 1,96. Então esse é o T tendendo ao infinito, ok? Então, para entender o que a gente falou aqui anteriormente, vamos ver esse exemplo. Foi realizado um inventário piloto com 10 parcelas de 800 metros quadrados cada, distribuídas casualmente numa população de eucalipto de 250 hectares. Suponha também que a precisão requerida ou o erro seja igual a mais ou menos 3 metros cúbicos e o nível de probabilidade igual a 95%. Determine a quantidade de parcelas necessárias. Então vamos lá, a gente tem algumas informações. Então a gente tem tamanho de parcela, quantidade de parcela, tamanho da área. Então é possível calcular o E não. E aí temos o erro que a gente precisa. E temos o tamanho da amostra, 10 parcelas com 95%. A gente consegue ir na tabela de T e ver qual é o valor de T. Então aqui a gente tem cada valor e os seus metro cúbico de cada uma dessas parcelas, precisão requeridas em termos absolutos. Então eu já calculei a média dessa amostra, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, todos calculados aqui. Então qual equação a gente vai utilizar? A primeira coisa a se fazer é que a gente vai utilizar com fator de correção, porque é possível calcular E não. E vamos utilizar a equação que leva em consideração a variância, porque nosso erro está em valor absoluto. Então a variância aqui nesse caso. Então vamos lá, a primeira coisa é calcular o E não. Aqui a gente não tem o valor dele aqui. A gente já tem T, que a gente vai buscar lá na tabela, tem a variância que foi calculada aqui. Temos o erro que foi dado, o erro de 10 metros cúbicos, de 3 metros cúbicos. Então é o erro dado, não é o erro do cálculo, que você poderia ter terminado seu cálculo e ter um erro. Então você vai utilizar o erro que é dado no exercício, ou dado na legislação que você está seguindo para resolver, ou a empresa te dá esse erro. Então, para calcular E não, a gente volta lá na fórmula de N, do número de parcelas cabíveis na área, a área total 250 hectares, como está em hectare, multiplicamos por 10 mil, a área da parcela 800. Então nós temos 3.125 parcelas. Então aqui, tentar no caso que utilizamos o desvio padrão e elevamos ao quadrado. Então aqui eu utilizei o valor do desvio padrão e elevei ao quadrado. Se eu tivesse utilizado o valor da variância, eu não elevaria esse valor ao quadrado. Ok? Então a gente tem aqui o valor de T, que veio da tabela de T de Student, ao quadrado, o valor do desvio padrão ao quadrado, o erro dado ao quadrado, e aqui T de novo, e variância, todos ao quadrado, dividido por número de parcelas. Então aqui em cima, esses dois valores ao quadrado multiplicado, a gente tem esse valor. Aqui 3 ao quadrado é 9, mais esse vezes esse, eles ao quadrado, dividido por isso a gente encontrou esse valor. Então somei ele com 9, fiz a divisão, N igual a 28,78. Então aqui é importante frisar que parcelas a gente sempre arredonda para cima quando está calculando a intensidade amostral. Então 20,78 arredondamos para 29. Porém o cálculo não termina aqui. Por quê? No caso da intensidade amostral, a gente tem que fazer o que chamamos de recálculo. A gente partiu de uma amostra piloto, então a gente tem que fazer o recálculo da intensidade amostral
até que haja uma estabilização do número de parcelas. Então, como eu vou proceder? A partir de 29 parcelas, que foi o primeiro valor que a gente encontrou, eu vou voltar na tabela de T de Student e vou olhar para 28 graus de liberdade, porque a gente encontrou 29 parcelas. Para 28 graus de liberdade, qual é o valor de T? Eu encontrei esse valor, 2,0484. Então, eu aplico novamente a fórmula da intensidade amostral com esse novo valor de T tabelado, o T de Student. E eu encontrei 23,64. Arredondei para 24, porque a gente sempre arredonda parcelas para cima. E aí, novamente, eu tenho que fazer o recálculo até estabilizar, como foi dito anteriormente e está descrito aqui nesse texto. Então, se foi 24 parcelas, eu tenho 23 graus de liberdade. Eu volto na tabela de T, pego o valor de T para 23 graus de liberdade, com 95% de probabilidade que foi dado, e novamente calculo o N, a nossa intensidade amostral. Eu encontrei 23,99, que eu arredondei para 24. Como eu arredondei para 24 e anteriormente eu tinha encontrado 24 já, então eu digo que houve a estabilização. A gente conseguiu estabilizar o valor. Então aqui eu finalizo o meu cálculo. Então, para esse exemplo, com 3 metros cúbicos de erro, 95% de probabilidade e os dados dados na tabela, 24 parcelas é a nossa intensidade amostral. A gente partiu de 10, então seria necessário alocar mais 14 parcelas em campo. Aqui são 24 e não 29, ok? Então aí, na sequência a gente tem mais alguns exercícios, né, aplicando os dados da tabela anterior. Aqui houve uma mudança, né, da precisão, né, uma troca do erro em metros cúbicos para o erro percentual, né? Então eu só joguei o erro, dividi aqui pela média, encontrei quanto é o erro percentual, apliquei a fórmula de erro percentual, encontrei 24 parcelas novamente. A gente sempre tem que encontrar o mesmo número quando a gente aplica erro percentual ou erro absoluto, porque é o mesmo erro, eu só transformei o erro absoluto nesse caso em percentual. Então aqui a gente tinha que encontrar 24 parcelas. Aqui eu alterei a precisão requerida, que era esse erro de 13,486 para 20%, recalculei. Depois eu mantive o erro de 20%, porém mudei para 90% de probabilidade e fiz o recálculo. Aqui só o efeito do tamanho da parcela na variabilidade, né? Então quanto mais variável é a nossa área, maior é o número, né? Maior o tamanho da parcela necessário. E aqui eu tenho um exemplo de como fazer, né? Maior área amostrada, portanto espera-se redução no desvio. Então quando a gente vai aumentando o número da parcela, a gente vai diminuindo a variabilidade aqui, ó, porque a gente consegue amostrar mais indivíduos, né? Então a nossa área menor, a gente pega menos amostra e a gente tem uma alta variabilidade. E aqui como calcular o coeficiente de variação de uma área, né, para outra área quando você tem informações de tamanho de parcela, ok?